Tempestade da vida quer te assolar, viajas até que vais fracassar, te encontras cansado, sem forças pra prosseguir, pensando que o mestre no teu barco não está. A Bíblia nos ensina a perseverar. O mestre nos deixou esta lição. Confia no Senhor, creia que a vitória está em tuas mãos. Não desista ainda, há uma solução. Não pare no caminho, não perca a esperança. Se o mar da vida agitado está, Cristo se apresenta e faz ele acalmar. Problema sim nós temos nesta vida aqui. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. O inimigo luta, luta sem cessar, querendo tua coroa de glória tirar. É só mais um pouquinho e Jesus virá, e a sua igreja vai arrebatar. Não desista ainda, lute, pois na glória terás um galardão. Não desista ainda, há uma solução. Não pare no caminho, não perca a esperança. A da vida agitado está, Cristo se apresenta e faz ele acalmar. Não desista ainda, há uma solução. Não pare no caminho, não perca a esperança. Se o mar da vida agitado está, Cristo se apresenta e faz ele acalmar. Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 2. Primeiramente, quero cumprimentar a todos os irmãos da paz do Senhor, amém? 2 Timóteo, capítulo de número 4. Versículos, nós vamos ler o versículo de número 9 ao versículo de número 22. Amém?
Glórias a Deus. 2 Timóteo. Não, meu canal. Irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, muito interessante, porque na verdade foi uma palavra que Deus colocou no meu coração há uns 7 anos atrás, por incrível que pareça. E eu nunca ministrei ela. Sempre conversei sobre ela, falei sobre ela, mas nunca tive a oportunidade de ministrar sobre ela. Quero falar nesta noite sobre as fases da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. As nossas vidas são cheias de fases. E eu quero que você abra aí para as últimas palavras que Paulo deixou registrado no seu livro, segunda carta de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6, até o versículo de número 22. É importante que a gente leia todo o texto, para que possamos compreender a mensagem de Deus aos nossos corações. Versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, e Crescente para Galácia, e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 14: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, disse Paulo. Olha as palavras de Paulo no versículo número 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda Prisca e Áquila, a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei a Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Emino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vai. Som. Aí. Depois que eu costumei pregar com isso aqui, eu estou tendo dificuldade para segurar o microfone. Só regular. Irmãos, essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que aqui no capítulo de número 4, as palavras mais conhecidas dos irmãos é o versículo de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Durante alguns anos atrás, eu estava lendo esse capítulo, e eu fui contando quantos nomes Paulo ele citou aqui no capítulo de número 4. Eu não me lembro agora, inclusive estudando hoje, durante a semana, acabei esquecendo de contar, mas é em torno aí de uns 17 nomes que o apóstolo Paulo ele cita aqui no capítulo de número 4. Ele cita nomes que a gente conhece, como Áquila, como talvez Marco, Lucas, e ele cita também o famoso Alexandre, o latoeiro, lá da 1 Timóteo, capítulo 1,
Ele cita também a Prisca, a Trófimo, a Pudente, a Cláudia, a Demas, a Tito, nomes que a gente conhece. Ora, a vida do apóstolo Paulo é uma vida marcada de sofrimento, de choro, de angústia e de uma vida completamente dedicada ao Senhor. Paulo, se ajuntarmos todas as suas cartas, todas as suas epístolas e tudo aquilo que Paulo escreveu, não daria um livro muito grosso. Se você parar para pensar, segundo os estudiosos, você consegue ler todas essas cartas de Paulo em poucas horas. Só que nenhum escritor na face da terra teve tanta influência como o apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que desde os dias que ele escreveu, que entrou no cânon sagrado, eu creio que não teve um dia sequer que alguém ao redor do globo da terra não leu alguma palavra, algum versículo do apóstolo Paulo. Existem até às vezes pessoas que falam assim, Jesus disse, mas na verdade foi Paulo que disse, e às vezes Paulo disse, às vezes foi Jesus que disse, mas ambos foi o Espírito Santo que falou. As palavras de Paulo, a vida de Paulo é uma vida marcada, um homem dedicado. Certa vez eu estava andando em um shopping com um grande amigo e estava um grupo de velhinhos com seus 80, 90 anos de idade, 70 anos de idade, eles estavam conversando. E esse meu amigo disse assim para mim, Bruno, meu prazer seria sentar no meio daqueles velhinhos e não falar nada, apenas escutar eles conversando, apenas escutar eles falando. Porque os anciões, os mais velhos, cabelos grisalhos, cabelo já branco, o rosto já envelhecido, sempre tem inúmeras experiências para passar a nossa vida. E o apóstolo Paulo não é diferente. Imagine um homem que viu Cristo a caminho de Damasco, um homem tomado pelo poder do Espírito Santo, um homem que teve visões de Deus, um homem que, lembra o texto, alguém pregou aqui recentemente, sobre aquele jovem que caiu da janela e perdeu a vida, e Paulo ora, e ele ressuscita. Apóstolo Paulo teve uma vida completamente marcada. E além de tudo isso, ele agora vai escrever o seu último capítulo aqui, meio que de despedida de todas as suas cartas que ele já escreveu. E ele vai escrever a carta endereçada, mandada a um outro jovem, a um jovem chamado Timóteo. E aqui é um texto, é um capítulo banhado de emoções, banhados de sentimento forte, banhados de expressões ricas. E aqui nós podemos ver algumas fases da vida do apóstolo Paulo. E a vida, ela é feita de fases. Quando dizemos que queremos ser discípulos de Cristo, nós fazemos uma lista de exigências. Cristo é o seguinte: eu quero ser seu discípulo, eu quero viver contigo, eu quero caminhar contigo, mas eu vou fazer uma listinha de exigências. Qual será a minha recompensa? Qual será o meu salário? O que eu vou ter em troca? O que eu vou ganhar com isso? Será que eu estarei livre das aflições? Será que eu estarei livre das dificuldades da vida? E quando você faz uma listinha de exigências a Cristo, nunca vai funcionar. Porque na verdade, Cristo, ele só trabalha com pessoas que entregam a si mesmo de uma entrega total, sem reserva. Sem aquele negócio de entregar 90 e guardar 10, sem aquele negócio de entregar 99 e guardar 1%. A lista de exigências não para. Por isso que nós não sabemos como enfrentar as fases da vida. Porque queremos que a vida seja da nossa maneira, do nosso jeito. Aqui quem está escrevendo, quem está citando essas palavras, é ninguém menos, ninguém mais do que o apóstolo Paulo. Segundo a maioria dos teólogos, o maior homem que pisou o solo da terra depois de Jesus Cristo. Não teve ninguém que falou como ele, que pregou como ele, que dedicou a sua vida como ele. E aí vivemos uma geração que cria uma lista de exigências a Deus. Deus, é o seguinte, eu vou te servir, mas tem que ser desse jeitinho aqui, tem que ser desta maneira, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. E é exatamente por isso que não sabemos enfrentar as fases que a vida vai apresentar. Vivemos uma geração que não sabe enfrentar os dilemas da vida
E a razão de muito que é essa claridade que está aos nossos olhos, que a gente observa, que não sabemos enfrentar as fases da vida, está no nível de depressão hoje em dia, está no nível de estresse hoje em dia, está no nível de ansiedade hoje em dia. O nível, como eu disse alguns dias atrás, os remédios antidepressivos, anti-ansiedade, estresse, são os mais vendidos no globo da terra. São os mais vendidos em todo canto. É o remédio para a depressão, para a ansiedade. Vivemos numa época em que a dúvida supera a fé, sem perceber o que gera em nós vida. É uma fé que dentro de nós é classificada por Deus como uma fé cega, aonde a dúvida honesta da nossa falsa piedade parece que sobressai a nossa fé. Ou dizemos, temos inúmeros motivos para não ter dúvida de Deus. Temos inúmeros motivos para duvidar da existência de Deus. Temos inúmeros motivos para dizer que tudo isso daqui não vale a pena. E há quem diga que quem tem fé, ele é irracional, ele é louco, ele não pensa, ele é pobre, ele não tem instrução, ele não tem educação. Eu me lembro certa vez que um jornal publicou no Washington Post dizendo assim, que os crentes são iletrados, são bobos, são bestas. E na próxima semana o jornal Washington Post recebeu inúmeras cartas de crentes bem-sucedidos na vida, crentes com diplomas, crentes bem-sucedidos dizendo, não é assim que vocês estão pensando. Então aqui nesse capítulo, eu quero que, se possível, se puder manter a Bíblia aberta, assim faça. Paulo ele vai citar algumas lições que eu classifiquei aqui cinco fases na vida do apóstolo Paulo que eu vejo muito interessante. A primeira fase está no versículo de número 10. O versículo de número 10 diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Mas essa primeira lição é apenas a primeira frase, a primeira colocação. Porque Demas me desamparou, amando o primeiro século, e ele foi para Tessalônica. Ou seja, aqui é uma das fases da vida de Paulo. É aquela fase que eu classifico como a fase do sofrimento Demas. É a fase onde as pessoas próximas de nós escolhem o mundo. Quem era Demas e o que era Tessalônica? Demas era possivelmente um seguidor de Paulo, aprendeu talvez com Paulo em alguma viagem ou algum culto. E no meio do caminho ele escolhe abandonar Paulo e ir para uma das grandes cidades da época, com um pouco mais de 200 mil habitantes, que para a época era uma grande cidade, que era a cidade de Tessalônica. Demas ele abandonou Paulo em sua trajetória e ele vai viver numa cidade chamada Tessalônica, que era conhecido como a cidade da liberdade, que era conhecido como a cidade livre, a cidade dos pássaros livres, a cidade onde eu faço o que eu quero e já não estou mais debaixo da regra deste apóstolo Paulo. Segundo a história, já que estamos falando sobre Paulo, Paulo era um homem baixinho, cabeça um pouco maior do que o corpo, as pernas tortas, calvo ou careca, bravo, de uma personalidade forte, de um jeito forte. Então talvez Demas, comparando a vida que Paulo vivia, comparando a vida da igreja, comparando a vida dos cristãos, comparando como era a irmã tal, comparando como era o jovem tal, comparando como eram os obreiros, comparando como era o pastor, comparando como era o co-pastor. Ele talvez faz uma análise dentro de si e Demas dizendo, sabe de uma coisa? Esta vida aí, do apóstolo Paulo, eu não quero viver esta vida. Eu vou abandonar Paulo, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar Cristo e eu vou para a cidade livre. Eu vou viver em Tessalônica. E em vez de Demas andar com Paulo, ele prefere o conforto de Tessalônica. Não se assuste com aquilo que eu vou dizer nesta noite, pois Demas teve um dos melhores professores da época, que era Paulo. Demas teve um dos maiores missionários da época, que era Paulo.
Demas teve o príncipe das missões, o doutor Paulo, o mestre em divindade, o homem, o teólogo, o doutrinador, o homem que fundava a igreja, viajava, não tinha sua vida por amor própria, o homem que amava missões, o homem que orava e Deus ressuscitava, o homem que pregava como poucos, o teólogo dos teólogos, mas nada disso atraiu a Demas. Demas queria a cidade livre, Demas queria o mundo, Demas queria os prazeres, Demas queria o que era chamativo. Isso chateou, isso mexeu com o coração de Paulo. Que Paulo, ele fala assim: porque Demas me desamparou, ele me abandonou, amando o presente século. Então escuta o que eu vou lhe dizer. Não importa às vezes se o pastor da igreja é Paulo, não importa que quem prega às vezes à noite é Pedro, e de vez em quando quem prega é João, ou quem prega talvez é o apóstolo Tiago, ou talvez vem Apolo, o camarada cheio do fogo, ou talvez vem Estevão, o diácono inflamado por Deus. Às vezes tudo isso é a mesma coisa de não ser ninguém, porque Demas tinha um dos melhores pastores e mesmo assim amava o mundo. E o coração de Paulo estava quebrado por Demas escolher o mundo. Há um triste sentimento em Paulo por ele ver que Demas escolheu o mundo, os seus prazeres. Escuta, esses dias eu estava caminhando, eu estava pensando, até disse para um amigo essa semana: não importa o que acontecer na vida, nada mais me assusta. Se alguém pegar o telefone e dizer: Bruno, fulano desviou, não estou surpreso. Se alguém falar assim: Bruno, o pastor fulano aprontou isso, também não estou surpreso. Bruno, aquele camarada trabalhador da cidade, ele roubou o banco, eu também não estou surpreso. Bruno, mas aquele fulano roubou, mexeu com a mulher do camarada, traiu a esposa, abandonou os filhos. Nada disso me surpreende. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: se você está em pé, ora para que você não caia. Por que razão? Porque o pecado está batendo na porta do coração de Demas, dizendo: abandona Paulo. O pecado está batendo na porta do coração de Demas, dizendo: para com esse negócio de obra de Deus, para com esse negócio de andar com esse teólogozinho, para com isso, venha para a cidade livre, venha para a Tessalônica, venha viver a vida, venha viver o mundo, venha viver os seus prazeres, venha viver tudo isso. Quando você escolhe o mundo, você está barrando os projetos de Deus na sua vida, ou você está atrasando os projetos de Deus na sua vida. E eu lhe provo biblicamente: Jonas não era para viver alguns dias dentro de um ventre de um grande peixe. Jonas não era para estar dormindo naquele navio. Jonas já era para ter feito o caminho oposto e já ter ido pregar o evangelho. Ou seja, quando você está amando as coisas do mundo e abandona os Paulos da vida, você está atrasando aquilo que Deus tem na sua vida. Você está enroscando. Quem escolhe o mundo e seus prazeres cava com as próprias mãos um buraco chamado frustração. Vou repetir: quem escolhe Tessalônica, quem escolhe o mundo, quem escolhe os seus prazeres, cava com a própria mão um buraco chamado frustração. Escute, eu nunca ouvi, repito, eu nunca ouvi alguém chegar no fim dos seus dias dizendo: eu me arrependo de ter servido a Deus, eu me arrependo de ter ido para a igreja, eu me arrependo de cantar aquelas lindas canções que os irmãos cantavam. O irmão Carlinhos estava cantando aqui, eu olhei para o irmão Lucas, eu olhei para o irmão Tiago, eu falei assim: irmão, olha como ele canta com prazer, olha que coisa gostosa. Não tem música, não tem aquela pompa de sábado, mas o fluir do Espírito Santo. E eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão aqui me ouvindo vão chegar no fim dos seus dias dizendo assim: eu me arrependo de ter ido para a igreja. Pelo contrário, é o ímpio que faz ao inverso. Chega no fim dos dias clamando a um pastor, clamando até mesmo a um padre, a uma cadeira, dizendo: ah, eu me arrependo de não ter servido a Cristo, eu me arrependo de não ter amado a Ele. Então faça o caminho inverso a Demas e diga: eu não quero Tessalônica, eu quero andar com os homens de Deus e com as mulheres de Deus. E a igreja de hoje, ela é como o coração de Paulo. A gente se entristece quando as pessoas escolhem o mundo.
A gente se entristece quando as pessoas amam as coisas, os prazeres de Tessalônica. Há pessoas, talvez eu sinto isso, talvez você também sente isso, que você sente a situação precária de nossa geração. Uma geração apática, uma geração fria, uma geração congelada. Vivemos a geração de Demas, que ama as coisas desse século. Escute, Deus falou comigo essa semana, que o meu e o seu coração, repito, que o meu e o seu coração venha entristecer por causa das coisas que possam entristecer o coração de Deus. Repito, que o meu e o teu coração venha se entristecer por aquelas coisinhas que entristecem o coração de Deus. E Paulo estava cabisbaixo nesta fase da vida. Paulo está dizendo: Demas me desamparou, Demas me abandonou. Agora escuta o que eu vou lhe dizer nesta noite. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 17, diz assim: e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Posso repetir? O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, a sua glória passa, tudo é passageiro. Tivemos aí o rei do boxe, Muhammad Ali, que batia, que sabia levar pancada. Muhammad Ali, uma vez na década de 70, foi lutar na África com um negrão muito mais alto do que ele, e ele dizia: vai perder, e ele ficou no ringue, batia nele, batia, e ele não caía. O rei do boxe morreu com problemas psicológicos, problemas na mente, se não me falha a memória, Alzheimer. Por quê? Porque a glória do homem é passageira. O grande Graham Bambino, Baby Ruth, o camarada que batia num taco de beisebol como ninguém, o rei do beisebol, a sua glória também foi uma glória passageira. Garrincha, o grande jogador de futebol das pernas tortas, morreu com uma garrafa de cachaça na mão, e a sua glória também é passageira. Mas eu repito, o mundo passa e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Aleluia! Tudo passa, meu filho. Maravilhoso. Tudo passa, meu filho. Tudo passa. Tudo passa. O sábio Salomão dizia: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E vamos para uma segunda fase da vida de Paulo. A segunda fase, tem tanta fase aqui que depois você lê com calma. Mas eu escolhi uma outra fase, ao versículo de número 14. Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, Paulo diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Repito, Paulo escrevendo, ele fala sobre Demas. Versículo de número 13, ele fala assim: traga os livros para mim, traga os pergaminhos para mim. Ou seja, o tempo da sua partida estava próximo, mas ele ainda queria ler, ele ainda queria escrever, ele ainda queria aprender. Aí ele fala assim: Timóteo, cuidado, porque tem um camarada aí chamado Alexandre, sabe? E aí Paulo identifica o camarada, Alexandre o latoeiro, aquele que trabalha lá com os ferros da vida, o latoeiro Alexandre. Teve uma fase da minha vida, Timóteo, que esse camarada me causou muitos males. Teve uma fase da minha vida que esse camarada me deu muita dor de cabeça. Teve uma fase da minha vida que esse Alexandre fez os meus cabelos cair da cabeça. Teve uma fase da minha vida,
Demas desamparou, tudo bem, Demas aceitou as propostas, os prazeres, mas aqui o problema é diferente. O problema aqui é um buraco um pouco mais fundo, é alguém que se diz teólogo, é alguém que diz que entende da Bíblia. É o famoso Alexandre o Latoeiro. Repito, não importa quem você é, sempre vai ter alguém para criar contenda, porque quem estava ali era Paulo, meu irmão. Não era o pastor Bruno, não era o pastor Tiago, não era nenhum, era Paulo. E Alexandre o Latoeiro estava lá, batendo em Paulo, criticando Paulo, enfrentando Paulo. Se você nunca enfrentou um Alexandre Latoeiro, te prepare, a vida tem muitos Alexandre os Latoeiros. A vida tem muito nego igual a Alexandre. E as características de Alexandre, depois você leia, e está em 1 Timóteo capítulo 1. Quem era Alexandre? O que ele fazia? Ele era um criador de confusão. Ele era um camarada que fazia confusão com a parede, meu irmão. Ele era um camarada que brigava com a formiga, com um inseto. Ele era um camarada que queria mudar as doutrinas pregadas por Paulo. Paulo fala que Alexandre vive em vãs contendas. Paulo fala que Alexandre vive em conflitos por coisas bobas. Paulo fala que Alexandre ele vive com picuinhas da carne, coisas passageiras. Paulo diz que ele quer ser doutor da verdade, mas não entende nem o que ele fala. Ele fala, mas ele não entende nem o que ele fala. Amigos, se prepare para essas fases da vida. Porque essas fases da vida vai ter Alexandre Latoeiro em qualquer buraco da sociedade. Às vezes é um vizinho, às vezes é um patrão, às vezes é um trabalho, às vezes é dentro da casa, às vezes é dentro da igreja, às vezes é gente que cria confusões desnecessárias. Mas Paulo, nessa fase da vida, um velho, experiente, dizendo: eu vou lhe dar um conselho, jovem Timóteo. Não dê bola para ele não, afaste, vá embora, deixa ele falando sozinho, mas não dê atenção aos Alexandres, os Latoeiros da vida. Paulo era para estar preocupado com missões, mas Paulo tem que agora se preocupar com Alexandre Latoeiro. Paulo tinha que estar se preocupando em escrever, em ser produtivo, em pregar, em ensinar. Paulo tem que estar se preocupando em ganhar jovens, em ganhar mulheres, em auxiliando. Mas Paulo tem que parar o seu tempo para lidar com Alexandre Latoeiro. Escute o que eu vou lhe dizer. Vai ter fases na tua vida que vai aparecer um Alexandre Latoeiro. E esses Alexandre Latoeiro quer que você perca o foco do propósito que Deus já estabeleceu na tua vida, do que Ele quer que você faça. Aí o Alexandre, ele quer criar confusões, dizendo assim: não, vamos perder o foco. Mas escute como Spurgeon diz, ele diz assim: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. Posso repetir? Não deixe aquilo que é urgente tomar lugar daquilo que é importante. É urgente talvez eu lidar com o Alexandre Latoeiro? Mas é mais importante servir a Deus. É mais importante não perder o foco. É mais importante não parar de ir para os cultos. É mais importante não parar de adorar. É mais importante não parar de servir. É mais importante, é a sua vida com Deus do que os males que Alexandre quer lhe causar. O importante é os frutos do Espírito fluindo da sua vida e exalando aos teus vizinhos. É importante realizar a vontade de Deus. Já Alexandre quer os males da distração. Escute, afaste, porque você não pode distrair, você não pode perder o foco. Você tem que estar com os olhos fintados na cruz do Calvário, dizendo: eu tenho algo, deixa Alexandre pra lá, eu estou avançando, eu estou avançando. Quem está entendendo, diga um amém. Quem está entendendo, levanta a sua mão, diga: a Deus, não me deixa perder o foco. Diga para Ele alguma coisa. Não me deixe perder o foco, ó Deus, não me deixe perder o foco. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a terceira fase de Paulo. Timóteo, no versículo de número 16, ele fala assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, coração puro. Mas vamos voltar?
ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos me desampararam. Escute o que eu vou lhe dizer. Vai ter fase do abandono. Vai ter fase da solidão. Vai ter fase que você vai colocar o rosto sobre um travesseiro e você vai pensar: ninguém fala comigo, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me entende, ninguém me compreende. E era Paulo, não era eu. Quem era Paulo? Fundador de igreja, carregador de obras missionárias para ajudar pessoas famintas. Quem era Paulo? O estudioso, Bíblia na mão, livros na mão, pergaminho na mão, escrevendo, dedicando a sua vida. Quem era Paulo? O camarada que enfrentava tudo e todos. Tinha amigos gregos, amigos romanos, falava grego, falava hebraico, falava um homem dotado, um homem influente, de muitas amizades, mas ele fala que ele teve também a fase do abandono, a fase da solidão. Ah, meus irmãos, às vezes queremos fazer uma lista na nossa vida, dizendo: Deus, não me deixe, não deixe ninguém me abandonar. Mas o que será que sentia José nas prisões da vida? Qual era o pensamento de um menino, de um jovem, 17, 18, 19, 20 anos de idade, dentro de uma prisão, solitário, abandonado? Os próprios irmãos lhe venderam. O que passava pela mente de José? O que será que sentia Davi, fugitivo do seu próprio rei? O seu próprio rei queria tirar a vida de Davi, e ele fugiu de um canto para o outro. O que será que sentia Elias no deserto da vida, nas cavernas da vida? Solidão, preocupação, angústia. O que será que sentia Jeremias, o homem do calabouço? O homem que jogaram ele numa cisterna, num calabouço, homens de grande amargura, ao ponto dele dizer que a carne dele tremia, os seus ossos doíam. O que será que sentia Ezequiel, o exilado no meio do mato? Ou melhor, o que será que sentia Jesus Cristo quando ele olha para João, quando ele olha para Tiago, quando ele olha para Pedro, e ele fala assim: vamos orar comigo, eu preciso de um amigo de oração. Cristo precisava de um amigo de oração. E agora ele fala: João, vamos orar comigo. Pedro, vamos orar comigo, Pedro. E de repente Jesus começa a orar, olha para o lado, não tem Tiago, não tem João, não tem Pedro. E Jesus acorda: vamos orar, eu preciso, vamos orar. E de repente ele olha, um está sonhando, o outro está roncando, o outro está babando. E Cristo, ele sente este abandono, esta solidão. Mas Paulo, a voz da experiência, ele está deixando para a gente não um capítulo de frustração, mas um capítulo de alegria. Por que de alegria? Porque ele fala assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Verso de número 17 diz assim: mas da glória a Deus agora, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Eu estou abandonado por todos, mas Deus não. Mas Deus não. Mas Deus está me vendo. Aí ele vai, verso de número 18, ele diz assim: e o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celeste, a quem seja dada glória para todo sempre. Amém. É simples o que eu vou te dizer, mas eu vou lhe dizer: Deus não abandona. Eu vou repetir: Deus não abandona. Volto a repetir: Deus não abandona. Eu amo da palavra El Shaddai. A palavra Shaddai, alguém sabe a definição, o significado? El Shaddai significa Deus todo. Mas a palavra El Shaddai, Shaddai, se deriva de uma palavra, de uma raiz de uma palavra chamada Shed. Shaddai, Shed.
E shed significa aquele que tem peitos, seios e amamenta. Como assim? Pastor, tu está causando uma heresia, pastor Limão vai puxar a tua orelha. Não, já falei na frente dele. Shaddai, shed significa aquele que tem seios e amamenta. Isso tem base bíblica? Tem base bíblica. Porque diz o profeta Jeremias 49, verso 15: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ele possa esquecer, todavia eu, Deus, jamais esquecerei. Ou seja, ele é o Deus Todo-Poderoso. O homem abandona e ele coloca nos seus braços e ele fala: meu filho, vem aqui, que você está bem protegido, você está guardado, porque eu te sustento e eu que te alimento. Paulo está gemendo, Paulo está triste, mas ao mesmo tempo ele sente: Deus está comigo, o Senhor me consola, o Senhor me conforta. Aleluia. Vamos lá, mais uma, mais duas. Verso de número 20 diz assim: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Posso repetir? Paulo dizendo: eu deixei Trófimo doente em Mileto. Quem era Trófimo? Amigo, companheiro de obra missionária. Quem era Trófimo? Amigo de Paulo. E sabe qual é o paradoxo? Paulo está dizendo: Timóteo, vem ter comigo depressa, porque eu estou sozinho. Ninguém me assistiu nas minhas defesas. E tem a fase da vida que eu classifico como a fase das enfermidades, da doença, da angústia. E no meio do caminho, um companheiro seu, que ele precisava de companheiro, chamado Trófimo, um homem dedicado, fica parado no meio do caminho, enfermo. Por que Paulo, o grande mestre, o homem que orou e pessoas ressuscitou, não colocou a mão sobre Trófimo e falou assim: Trófimo, receba a cura agora e acabou? Com certeza Paulo orou por Trófimo, mas nem tudo acontece da maneira de Paulo, é da maneira de Deus. E Paulo, ele tem que deixar Trófimo no meio do caminho, porque Trófimo está enfermo e Trófimo tem que ficar em Mileto para tratar de suas enfermidades. E isso faz com que é exigido mais de quem? Timóteo. Venha ter comigo depressa, eu tive que deixar Trófimo doente. Às vezes a enfermidade vem para exigir mais de você. Se talvez o meu irmão não tivesse falecido, eu não estaria aqui hoje, eu estaria no Brasil até hoje. E eu senti a necessidade de Deus falando comigo que era tempo de eu retornar. Às vezes a enfermidade vem para exigir mais de outra pessoa. Paulo, Timóteo, venha depressa, porque eu tive que deixar Trófimo doente em Mileto. Escute o que eu vou lhe dizer. Há inúmeras fases da vida. E agora é a fase da enfermidades, e a enfermidade é um crescimento com Deus, pois ali começa a habitar todo o nosso senso de dependência a Deus. Eu lutei com o meu braço, eu lutei com a minha perna, eu lutei com a minha sabedoria, eu lutei com o meu intelecto, mas não vem de mim, agora eu estou completamente dependente de Ti. Sinto abandonado, talvez Trófimo dizendo, sinto abandonado até mesmo por Paulo, que me deixou em Mileto e seguiu a trajetória, mas eu tenho absoluta certeza que Deus não foi de Mileto, ficou em Mileto com Trófimo. Escute, os males, as enfermidades, em alguns geram fé, e outros geram desesperança, angústia, até morte. Eu estou convencido que existem inúmeras coisas dessa vida que não temos explicação e não podemos fazer nada, mas Deus quer fazer exatamente algo sobre aquilo que enfrentamos em todas as fases da nossa existência, da nossa vida. Você não passa nada em vão. É aprendizado, é lições, é alicerce, é relacionamento, é dimensão, é profundeza. Há quem diga que Deus é o Deus dos montes, e Deus é Deus dos montes, mas Ele também é o Deus das profundezas, e é o Deus dos vales.
E agora Paulo vai enfrentar a fase da enfermidade. Uma mulher que morreu em 2015 aqui em Massachusetts, seu nome se chamava Elizabeth Elliot, uma das grandes missionárias do mundo, pregava o evangelho, foi pregar para um país de índios. Os índios matou seu marido. Ela volta para a América e depois ela volta para os índios, continua pregando para os índios que matou seu marido. E ela estava pregando. Passaram alguns anos pregando, ela volta para a América, casa de novo. Depois de casar de novo, passa-se alguns anos, uns 2 anos, o seu novo marido também morre. E ela poderia entrar em desespero. Mas olha o que ela disse: eu aprendi as coisas mais profundas no meu sofrimento, nas águas mais profundas, no fogo mais quente, aonde eu descobri as mais lindas revelações de Deus. Ela dizia: quanto mais profunda eram as águas, quanto mais forte, quanto mais quente era o fogo, mais eu aprendi as lindas revelações de Deus. Ela ainda repete: os maiores presentes que eu tive na vida estão entrelaçados ao meu sofrimento. Alguns de vocês não vão conseguir fugir desta fase, que é a fase da enfermidade. Paulo pode colocar a mão e a cura parece que não é agora, tem que deixar Trófimo doente em Mileto, mas há uma palavra de esperança, que são nas fases de dor da vida que Deus se revela a nós e nos mostra o seu grande amor, o seu grande carinho e a sua grande benevolência. Salmo 119, verso 71 diz assim: foi bom eu ser afligido, porque assim eu aprendi os teus estatutos. Foi bom eu ser afligido, porque assim eu aprendi os teus mandamentos. Escute, no sofrimento aprendemos sobre Deus e sobre os seus mistérios, e temos confiança que Deus, Ele é o sumo sacerdote, que na jornada da vida Ele já percorreu e sabe cada centímetro desta jornada. Escute, a vida é um ciclo. Tudo que vamos enfrentar, tudo que Bruno Andrade vai enfrentar, e olha que eu sou novo, mas já enfrentei como diz a linguagem popular, um bocado. Tudo que a gente vai enfrentar, Deus está olhando para o céu e já falou: eu passei tanto por isso, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Daniel, com meu filho amado. Nada para ele é novo. A gente vê até um ponto da estrada, ele já vê além da curva. A gente já se desespera no meio do caminho e fala: o mundo acabou, vou me matar. Deus fala: não, eu já passei por tudo isto. Foi bom eu ser afligido, porque assim eu aprendi as profundezas das revelações de Deus. Eu não sei você, mas Jesus, aquelas palavras de Cristo são real. A gente não aprende numa grande festa, num grande banquete. A gente aprende num velório. A gente aprende numa sepultura. A gente aprende na dor. A gente aprende na angústia. A gente aprende no sofrimento. As fases da vida, as fases boas da vida pouco ensina, mas as fases Demas, as fases Alexandre, as fases enfermidades Tiago, são a faculdade teológica de Deus. É a faculdade, é o canudo espiritual de Deus. E Paulo não vai fugir nada disso. Mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Qual é a palavra profética? É a última fase. A fase do versículo 22. A fase do versículo 22 é a mais simples de todas, mas eu não poderia tirar fora. O que é? O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. E 2 versículos antes, ele fala assim: procura vir comigo procura vir ter comigo depressa. Pudente, Lino e Cláudio, todos os teus irmãos te saúdam. Aí ele fala assim: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco.
Posso falar que fase é essa? É a fase de ter enfrentado tudo, mas no final há um amém de gratidão e de louvor. É a fase de ter enfrentado tudo e mais um pouco, mas no final não tem escondido dos teus lábios o nome de Cristo. O nome de Cristo está lá. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Deus nos leva a etapas da vida para ensinar os seus decretos, seus mandamentos. Agora, alguns de vocês nunca serviriam a Deus se não fosse o sofrimento que vocês enfrentam. Eu vou repetir, tem gente aqui dentro hoje que ele não estaria na igreja se ele não passasse por problemas. Tem gente que não serviria a Deus se ele não passasse pelo mar da aflição. Tem gente que não entraria no céu se ele não passasse por uma enfermidade antes disso. Tem gente que não chegaria no céu se Deus não faz algum sofrimento para ele ter um relacionamento com Deus. Tem gente aqui dentro hoje que ele nunca levantaria a mão se a sua conta bancária estivesse cheia. Tem gente aqui dentro hoje que ele nunca cantaria "Fala-me, Senhor, fala suavemente", se tudo estivesse bom na sua vida. Aí Deus fala: eu vou te levar para umas fases de amargura, de sofrimento, mas eu não vou te abandonar. E no final vai ter uma palavra de gratidão nos teus lábios para você saber quem eu sou. E o que é as palavras de gratidão? Colossenses 2,7: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Vocês serão enriquecidos, Paulo diz em Coríntios, de todas as formas. Olha o que Paulo disse: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graça. Timóteo, ele fala em outra ocasião: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Em Tessalonicenses, Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão que está me ouvindo, escute. Essas são as fases da vida. Fases de choro, fases de abandono, fases que você deita e você pensa só no latoeiro. O latoeiro parece um martelo na tua cabeça. Como aquele camarada faz isso? Há fases do abandono. Mas para a gente encerrar, Paulo ele fala assim: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O importante não é se vamos ou não vamos, o importante é como vamos finalizar essas fases da vida. Fica de pé. Queria convidar o conjunto para cantar, se possível poder cantar aquele primeiro hino que vocês louvou. Me dê aí 5 minutos, igreja. Aquele primeiro hino falou muito ao meu coração. Eu não sei qual fase da vida você está enfrentando. Eu não sei se é a fase de Demas, em que pessoas próximas a você preferem o mundo. Eu não sei se é a fase de Alexandre Latoeiro, que é um patrão, que é um vizinho, que é as circunstâncias da vida, que estão fazendo você perder o foco das doutrinas de Deus, dos preceitos de Deus. Eu não sei se talvez é o foco aonde você se sente abandonado pelos seus melhores amigos, abandonado pela sua própria família, porque vai ter fases da sua vida que eu não vou poder lhe ajudar, o pastor Nivaldo não vai poder lhe ajudar, ninguém vai poder lhe ajudar, vai ser você e Deus. É a fase da solidão, mas é a fase que Deus nos conforta, dizendo que está conosco.
ou se é a última fase, que é a fase de Trófimo, a fase da enfermidade, a fase que às vezes temos que parar no meio do caminho, deixar um grande amigo, um grande ente querido. Eu não sei qual é a fase, mas eu quero que você feche os teus olhos nesta noite, curva a tua cabeça. Medite na letra deste hino e que você entenda de uma vez por todas que é necessário passar por todas essas fases, para que no final dos seus dias você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, uma das últimas palavras, dizendo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Alguns de vocês estão enfrentando a primeira fase da vida, alguns estão enfrentando a segunda, alguns estão enfrentando a terceira. Mas escute, não tem como fugir dela. Nós vamos louvar. Se você quiser uma oração, quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Mas se você não quiser, curva a tua cabeça e reflita. Pensa. E saiba de uma coisa: Deus nunca desamparou Paulo. Pode soltar, irmão. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Imagine você, um corpo transformado. Não deixe temas te abater. Não deixe os Alexandres Napoleões te abater. Não deixe as fases do abandono te abater. Não deixe as fases do Trófimo te abater. Porque existe um propósito maior do que todos estes, que é esse aqui, ó. Você recebendo uma coroa. Imagine você chegando, ouvindo Cristo dizendo: você venceu a fase dela. Imagine você. Imagine você No coral. cantando no coral, porque venceu a fase do Alexandre Napoleão. Imagine você cantando o hino triunfal. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Vença todas as fases da vida, vença. Receba força agora para você vencer as fases da vida. Receba força agora para você vencer a fase temas. Receba força agora para você vencer a fase do Alexandre Napoleão. Receba força agora para você vencer a fase do abandono. Aleluia. Eu queria ir
à frente com o Pai, só cantando assim. Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Não dá jeito, não dá jeito, mas eu já pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei, frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Pra sempre cantarei, pra sempre cantarei. Feche teus olhos aonde você está. Há um fluir do Espírito Santo de Deus nesta noite, dizendo: o Espírito Santo quer te dar força para você vencer as fases da vida. Você jamais vai vencer as fases da vida sozinho. Você jamais vai vencer as fases da vida, pensando que é com a tua própria força, com o teu próprio intelecto, com a tua própria sabedoria. Você jamais vai vencer. Você jamais vai vencer a fase do desânimo, de Demas, de Alexandre, o latoeiro, da solidão do Trófimo. Você jamais vai vencer sozinho. Mas curve a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, há um grupo de pessoas reunidas nesta noite, ó Deus, e eles estão aqui sentados. Eu sei que cada um que está aqui existe um propósito, ó Pai, da tua soberania relacionada a eles. E eu te peço nesta noite que o Senhor venha lhe dar forças a cada um dos teus filhos, para que eles possam vencer as fases negras da vida, as fases do Demas, do filho que está desviado, do filho que amou as coisas de Tessalônica, que o filho que quer as coisas livres, a cidade livre, como os pássaros livres. Eu te peço nesta noite pela vida desta mãe, que clama pelo seu filho. O seu coração está triste, angustiado, gemendo diante de ti, clamando por misericórdia, dizendo a profunda tristeza da alma pela fase Demas. Ó Pai, dê sabedoria a esta mãe para envolver, ou ter sabedoria para relacionar nessas fases negras da vida. Se porventura alguém na fase do Alexandre o latoeiro, a fase da preocupação, a fase das afrontas, a fase da fofoca, a fase do disse-me-disse, a fase das confusões com vizinhos, com patrões, teológicas, com quem quer que seja, dê a ele sabedoria para enfrentar os Alexandres o latoeiro, para ter sabedoria para enfrentar estas fases. Ó Pai, a fase do abandono, a fase da solidão, somente o teu conforto e o conforto do teu Santo Espírito para a gente vencer esta fase. Os trófimos da vida, as pessoas enfermas, doentes, diabética, colesterol, qualquer que seja a enfermidade, que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento, e que as tuas mãos soberanas possa guiar esta vida, e que nos nossos lábios possa haver uma palavra de gratidão, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e tudo é para o teu louvor, para a tua glória e para a tua exaltação. Dê força ao que está fraco, dê força ao que perdeu o vigor, dê força ao que está perdendo a esperança, aquele que não tem prazer, aquele que não sente ânimo de te servir, aquele que não sente ânimo de estar na tua casa. Ó Pai, que esta noite seja um bálsamo, seja uma gasolina espiritual, para que ele possa se alimentar nesta noite, segunda-feira, terça-feira, estar abastecido através do teu Santo Espírito. Nos ensine a vencer as fases da vida, ó Pai, porque a nossa vida é para o teu louvor, é para a tua glória, é para a tua exaltação, hoje e para todos sempre. Amém.
Meus irmãos, nós somos gratos a Deus por esta palavra vinda da parte do céu, de Deus para os nossos corações. Amanhã, meus irmãos, nós temos ensaio com o conjunto.